Durante anos, o regime nazi prometeu criar um tipo de ser humano que nunca tinha existido antes. Um soldado perfeito, racialmente puro, disciplinado desde a infância, moldado para obedecer sem sentir. Este projeto começou nas salas de aula da juventude hitleriana, continuou nas academias onde a ideologia era mais valorizada do que a tática, e acabou por devorar milhares de jovens que acreditavam pertencer a uma elite. Mas, com o desenrolar da guerra, essa pureza foi destruída. Em breve, as fileiras precisavam de ser preenchidas e estrangeiros, depois prisioneiros, fanáticos, oportunistas e criminosos entraram nas fileiras, ocupando os lugares anteriormente definidos pelas genealogias e exames raciais. No final, a SS deixou de ser um ideal e tornou-se um corpo em decadência que revelou a verdadeira natureza do projeto. Não criar o homem novo, mas destruir tudo aquilo em que tocasse, mesmo aqueles que prometia elevar. O molde. Como foi feito o alemão perfeito? Antes dos uniformes negros desfilarem como emblema de uma elite racial, antes das academias de oficiais moldarem os futuros comandantes da Waffen-SS, já existia um espaço onde o regime aprendera a fabricar seres humanos segundo o seu projeto político, a juventude hitleriana. Ali, em pátios de escolas, florestas de treino e dormitórios sobrelotados, era esculpida a matéria-prima do ideal ariano. Não era uma organização juvenil. Era uma fábrica nacional de obediência onde a infância era transformada num recurso do Estado. A transformação começava muito antes de um jovem sequer sonhar em usar uma runa ao pescoço. Para os nascidos depois de 1925, a matrícula deixou de ser voluntária. O cotidiano foi organizado para os absorver. Aos 10 anos de idade, o regime reivindicava os seus corpos com uma facilidade aterradora. A escola já não era um lugar para aprender, mas um palco para a seleção inicial. Todas as manhãs começavam com filas de crianças, todas fardadas, todas viradas para a mesma direção. Os professores, formados em cursos que ensinavam a severidade como uma virtude, caminhavam lentamente ao longo das filas. Observavam a postura, a disciplina e a resistência. Uma criança que bocejasse podia ser obrigada a correr pelo pátio. Outra que tremesse de frio no inverno recebia uma palestra sobre a fraqueza como forma de declínio racial. Não era pedagogia, era seleção. Os rituais funcionavam como ferramentas de moldagem emocional. As canções não eram meros hinos, mas exercícios de sincronização psicológica. Centenas de vozes agudas repetindo versos que glorificavam o sangue alemão produziam um efeito que as próprias crianças não compreendiam totalmente, mas que o regime tinha estudado minuciosamente. Se alguém cantasse desafinado ou perdesse o ritmo, a humilhação era imediata. Enfatizava-se que a comunidade está em primeiro lugar e cada pequeno erro tornava-se uma ofensa contra o grupo. Era o primeiro treino para silenciar o próprio ego. Aos 12 anos, a metamorfose acelerou. As excursões já não imitavam as aventuras juvenis, eram manobras militares em miniatura. Marchas noturnas em florestas onde a escuridão era utilizada como teste emocional. Exercícios de orientação em tempestades que transformavam os seus sapatos em lama pura. Os líderes juvenis com apenas 16 anos observavam quem chorava, quem pedia uma pausa, quem olhava para trás em busca de um camarada que tinha ficado para trás. Um gesto de compaixão era registrado como falta de força, uma queda sem queixa como mérito. Os líderes sabiam o que procuravam. Resistência física, sim, mas acima de tudo, uma insensibilidade útil. O sistema incluía momentos concebidos para quebrar os laços familiares. De vez em quando, um instrutor perguntava se alguém tinha ouvido os pais criticarem o Führer. Uma criança que levantasse a mão recebia uma palmada no ombro e aplausos coletivos. Numa cerimônia realizada em Hamburgo, em 1938, um rapaz de 13 anos foi publicamente felicitado por denunciar o seu tio. Este gesto, repetido em dezenas de casos semelhantes, criou um novo tipo de lealdade. Já não se baseava em laços de sangue, mas em laços de sangue como conceito biológico. A traição doméstica tornou-se uma virtude de Estado. Aos 14 anos, o treino físico intensificou a sensação de que a própria vida era um instrumento ao serviço da missão. O combate corpo a corpo era organizado em círculos onde todos assistiam. Um golpe mal aplicado podia provocar uma fratura, mas isso não interrompia o exercício. Pelo contrário, servia de lição.
Em algumas zonas rurais, os instrutores improvisavam obstáculos com troncos e valas para simular agressões. Os jovens tinham de rebolar, trepar e rastejar. A terra misturava-se com o sangue que lhe escorria dos joelhos abertos. Não havia prêmios, apenas a certeza de que tinham ultrapassado mais uma etapa do processo de formação. A introdução ao armamento, mesmo que envolvesse espingardas de madeira, tinha um profundo valor simbólico. Segurar um pela primeira vez era uma cerimônia silenciosa. Muitos referiram sentir uma espécie de ascensão. Já não eram meros estudantes, eram aprendizes de algo maior. O regime reforçou este sentimento em todos os seus discursos. Não estavam a criar crianças, estavam a criar guardiões da raça. Esta frase, repetida em centenas de discursos locais, teve um efeito imediato. Transformou a violência num destino honroso. Aos 16 anos, a seleção final tornou-se explícita. Os instrutores observavam quem se destacava na obediência, quem seguia as ordens sem questionar, quem mantinha um olhar rígido sem medo. Estes jovens foram gradualmente conduzidos por caminhos predeterminados. Os mais hábeis nas tarefas técnicas eram enviados para a Luftwaffe, os mais resistentes para o exército, Heer, e os mais fortes emocionalmente, aqueles capazes de repetir slogans sem hesitar e castigar um camarada sem questionamento, eram considerados aptos para a SS. Em alguns distritos, foram convocados para entrevistas individuais, onde não só os seus corpos foram avaliados, mas também a sua capacidade de se desligarem dos laços pessoais. A frase que muitos recordaram anos mais tarde era simples: a sua família deu-lhe a vida, o Estado dar-lhe-á um propósito. No final da década de 1930, surgiu toda uma geração cujos pensamentos, emoções e lealdades tinham sido remodelados desde a infância. Acreditavam que a sua comunidade racial era a sua verdadeira família. Sentiam que a fraqueza era contagiosa. Encaravam o sacrifício como um dever natural. Para eles, a entrada nas SS não parecia um salto ideológico, mas antes o culminar de um percurso definido desde a primeira vez que marcharam pelo pátio da escola. A juventude hitleriana não criou corpos fortes, criou mentes obedientes. O ideal ariano não surgiu das mitologias antigas, mas do trabalho diário de um Estado que aprendeu a controlar a infância. O que se seguiu, os testes raciais, as academias de oficiais, os juramentos, a brutalidade da frente de batalha, foram apenas passos adicionais num processo que já tinha começado quando aqueles jovens ainda usavam calções e repetiam canções que, sem saber, ditariam o destino das suas vidas. A criação do homem ideal. Muito antes de as SS intimidarem a Europa com a sua disciplina militar, houve um período em que o regime acreditava poder fabricar seres humanos através de formulários, regras biológicas inventadas e exames aparentemente concebidos para encontrar falhas onde elas não existiam. Na década de 1930, a seleção não começava num quartel, mas sim num escritório. Nem sequer se tratava ainda de corpos, tratava-se de linhagens. Um jovem que sonhava ingressar na SS tinha de se apresentar antes de mais como um documento, antes de ser uma pessoa. O primeiro obstáculo era a papelada. Um funcionário da Rússia desdobrava uma toalha de mesa genealógica que remontava a mais de um século. Para um mero recruta, a genealogia tinha de chegar pelo menos a 1800. Para um candidato a oficial, a 1750. Este exame burocrático era tão implacável como frio. As certidões de nascimento, certidões de batismo, registros paroquiais manchados de umidade, certidões de casamento e certidões de óbito eram todos revistos, estas últimas contendo frases como morte por demência, melancolia e convulsões recorrentes. Uma única palavra suspeita era suficiente para fechar um processo com um carimbo que dizia inapto. Não importava se o candidato era forte ou inteligente. Se um bisavô tivesse morrido num hospício, o caso era arquivado sem recurso. Naqueles escritórios desenrolaram-se cenas que marcaram para sempre os jovens. Alguns transportavam pastas grossas repletas de documentos que as suas famílias tinham compilado meticulosamente ao longo de meses. Outros entravam de mãos a abanar porque as suas aldeias tinham perdido registros em incêndios ou guerras anteriores. Um recruta podia ser excluído não por opção própria, mas devido à forma como um padre do século XIX tinha arquivado um documento.
A seleção racial não tinha a ver com pureza. Tratava-se de um controlo total sobre as suas vidas. Quando o candidato passava pelo teste inicial, iniciava outra etapa, ainda mais humilhante, que já não examinava sangue morto, mas sim carne viva. O exame físico era uma coreografia calculada. Os jovens eram alinhados nus perante médicos que não procuravam avaliar a saúde, mas sim detetar imperfeições. As fitas métricas marcavam os diâmetros do tronco, das pernas e do crânio. As mãos tinham de ser grandes, a coluna vertebral perfeitamente direita. O tórax expansível, com capacidade pulmonar medida por instrumentos que zumbiam como máquinas de escrever. Um candidato com 1,73 metros de altura, menos 1 centímetro do que a altura mínima, podia ser rejeitado sem sequer concluir a avaliação. Existiam testes que hoje parecem grotescos na sua precisão. Medir a distância entre os olhos, avaliar a inclinação da mandíbula, examinar a forma das orelhas. Um jovem podia ser reprovado por causa de um dente que se projetava apenas meio milímetro do alinhamento esperado. Outros eram rejeitados por terem os pés planos, condição que na vida civil não representava qualquer impedimento. A SS queria símbolos, não soldados. A avaliação psicológica era mais silenciosa, mas igualmente incisiva. Em pequenas salas com lâmpadas potentes, os inspetores observavam cada reação. Perguntavam o que fariam os candidatos se o pai criticasse o Reich, se um colega desobedecesse a uma ordem ou se uma tarefa lhes parecesse injusta. O teste procurava a submissão emocional. Os candidatos tinham de responder rapidamente, sem nuances. Uma pausa, um momento de hesitação, até mesmo uma respiração profunda antes de responder, bastava para ser interpretado como falta de fanatismo. Os inspetores observaram comportamentos com precisão clínica. Hesita antes de se comprometer, demasiado reflexivo, empatia excessiva. Para o SS, pensar demais era uma anomalia. Os poucos que conseguiam passar por todas estas etapas entravam num mundo que parecia outro país. As academias de oficiais das SS, as Junkerschulen, eram reflexos ideológicos do Estado. Bad Tölz, a mais emblemática, assemelhava-se a um mosteiro militarizado. Os seus corredores cheiravam a cera de chão, suor seco e couro recém-lustrado. Os cadetes acordavam às 5 horas com um apito que trespassava as paredes como um tiro. A inspeção matinal era um ritual muito rigoroso. Os instrutores passavam uma luva branca pelas bordas das camas e pelas dobras dos uniformes. Se a luva ficasse suja, o cadete repetia toda a sequência de ordem unida desde o início. O treino físico era brutal. As colinas em redor de Bad Tölz transformavam-se em trilhos de montanha, onde os jovens corriam com espingardas penduradas nos ombros e mochilas que pareciam feitas à medida para torcer as suas colunas. O combate corpo a corpo incluía estrangulamentos, imobilizações e exercícios em que se esperava que o cadete ignorasse a dor. Quem pedisse para interromper o exercício não era repreendido, era vigiado, como se tivesse acabado de revelar algo de íntimo e vergonhoso. A disciplina era uma forma de vigilância. À noite, quando os seus corpos imploravam por descanso, começava a outra metade do treino, a parte ideológica. Em salas de aula escuras, os instrutores falavam de história purificada, de teorias raciais fabricadas, de política externa, do suposto destino histórico do povo alemão. Repetia-se uma frase que ecoava em muitos diários de cadetes: um oficial das SS não nasce, é purificado. A compaixão foi apresentada como uma falha, a dúvida como uma ameaça, a independência emocional como uma doença. As cerimônias noturnas completavam esta transformação. À luz de archotes, os cadetes recitavam juramentos que os separavam das suas famílias e juravam-lhes fidelidade ao Führer. A estética, as sombras das tochas, os uniformes negros engolidos pela escuridão, o eco das botas, serviam um propósito preciso: fazê-los sentir que pertenciam a uma ordem superior, quase sagrada. Quando desfilavam, os espectadores viam a superfície: corpos altos, linhas perfeitas, disciplina absoluta. Mas por detrás desta imagem havia algo mais perturbador. Cada uniforme representava um processo de seleção que tinha rejeitado dezenas de jovens por razões tão arbitrárias como um apelido duvidoso ou um pequeno defeito dentário. O mais revelador foi que, mesmo dentro desta elite, a vida privada era controlada.
Se um cadete quisesse casar, precisava de apresentar a árvore genealógica da sua futura esposa. Se o Gabinete de Assuntos Raciais não aprovasse a união, o casamento não existia. O soldado pertencia ao Estado, assim como os seus futuros filhos. Em 1939, o modelo parecia sólido. A SS acreditava ter criado o homem perfeito, forte, obediente, ideologicamente puro. Mas esta perfeição tinha uma falha estrutural. Tinha sido concebida para tempos de paz, para um exército pequeno, seleto e simbólico. A guerra que estava prestes a começar devoraria homens a um ritmo para o qual aquele sistema não estava preparado. O ideal que levara anos a construir estava prestes a enfrentar o seu inimigo mais devastador, a necessidade. Esse confronto revelaria a verdade mais incômoda. Tudo o que a esse apresentava como pureza era, na realidade, fragilidade. O que parecia uma elite, em breve se tornaria carne para canhão na linha da frente. O que parecia um processo de seleção científico acabaria por ruir sob a urgência da guerra total. 1942 a 1943, um modelo de soldado difícil de manter. Quando a guerra começou, as SS ainda se agarravam à ilusão de que poderiam manter o molde do homem perfeito que tinham criado durante a década de 1930. Mas este ideal, exibido com tanto orgulho em desfiles e fotografias oficiais, começou a ruir assim que a Frente Oriental abriu as suas garras. Em 1942, este modelo era uma miragem que se desfazia todos os meses com a mesma regularidade com que chegavam as listas de baixas. O inverno, as distâncias intermináveis, os ataques soviéticos e a brutalidade cotidiana destruíram gradualmente uma fantasia que nunca fora compatível com a guerra total. As unidades da Waffen-SS pagaram um preço desproporcional em sangue. Isto não foi por acaso. O seu papel tático e a sua obstinação resultaram em baixas muito maiores do que no exército regular. Foram enviadas como a ponta de lança de ataques impossíveis, utilizadas para travar os avanços soviéticos, que já eram verdadeiros tsunamis, e mantidas em posições que o exército abandonou por as considerar insustentáveis. A doutrina de Himmler, fanatismo, resistência, obediência absoluta, traduziu-se numa prática operacional brutal. Manter a linha, mesmo que isso significasse a redução de um regimento a 1/4 dos seus homens numa semana. Houve batalhas em que metade de um batalhão das SS caiu em questão de horas. Houve sectores da frente onde os reforços nunca chegaram e os veteranos sobreviventes estavam rodeados pelos cadáveres congelados de camaradas que apenas um dia antes tinham sido seus. A morte tornou-se tão constante que a propaganda deixou de a mencionar, pois já não podia ser disfarçada. O ideal ariano não morria nos discursos. Morria nas valas, nas florestas, nas aldeias onde ninguém se lembraria dos seus nomes. As baixas foram tão elevadas que toda a estrutura começou a ruir. Em 1941, um comandante podia dar-se ao luxo de rejeitar um voluntário por não ter um queixo suficientemente forte. Em 1943, este mesmo comandante sabia que metade do seu regimento não sobreviveria ao mês seguinte. A guerra transformara a pureza num luxo insustentável. Os recrutadores, que antes rejeitavam candidatos por causa de um dente torto, altura insuficiente ou um avô de origem incorreta, começaram a vasculhar regiões rurais que nunca tinham aparecido nos seus mapas. Os jovens que em 1939 tinham sido rejeitados sem sequer vestirem um uniforme, estavam agora a ser examinados em quintas, escolas improvisadas ou armazéns vazios convertidos em gabinetes de recrutamento. Muitos receberam os seus uniformes no local onde se alistaram, sem qualquer formação real. A questão deixou de ser "representa o nosso ideal?" e tornou-se algo mais grosseiro, mais primitivo, mais consentâneo com o colapso silencioso que devorava o Reich. Será que ele sabe segurar uma espingarda? O treino também sofreu uma metamorfose silenciosa. O que antes eram meses de instrução controlada, manobras em colinas, boxe, marchas intermináveis, tiro em movimento, foi reduzido a percursos acelerados onde o miúdo aprendia o mínimo necessário para sobreviver ao primeiro dia. O corpo já não era forjado. Estava adaptado aos golpes, ao frio e à fome. A frente de batalha fez o resto. As primeiras marchas de 40 quilômetros na neve, o cheiro à lã molhada que nunca secava,
O som de ossos a estalar sob o peso do equipamento congelado, a lama misturada com sangue e pólvora, o serviço de guarda onde dormir 1 minuto significava morrer. Este era o novo programa de treino. Os discursos ideológicos dissiparam-se por entre fogueiras improvisadas e uniformes com cheiro a mofo. A teoria racial revelou-se inútil na prevenção da gangrena. A guerra ensinava de uma forma diferente, muito mais direta. Ou se aprende agora, ou não se volta. Os oficiais foram os primeiros a notar o colapso. Em outubro de 1942, um comandante da Totenkopf escreveu um relatório descrevendo os reforços como demasiado jovens, demasiado magros e lançados em combate demasiado depressa. Em algumas companhias, 6 em cada 10 soldados não tinham mais de 20 anos. A elite já não era mais elite, era uma constante substituição de corpos exaustos. Pelotões inteiros perdiam os seus veteranos em questão de semanas, deixando adolescentes a comandar posições anteriormente ocupadas por homens endurecidos por anos de doutrinação. As cerimônias noturnas, os rituais de pureza e a estética das esse, tão meticulosamente mantidos em tempo de paz, desapareceram na frente de batalha. No seu lugar, restaram barracões enlameados, cobertores roubados de um armazém improvisado e luvas arrancadas das mãos rígidas de um camarada morto. A guerra não respeitava os símbolos, exigia apenas a sobrevivência. E as esse começavam a assemelhar-se ao resto do exército mais do que Himmler estava disposto a admitir. O ponto de ruptura emocional ocorreu com Stalingrado. Embora a Waffen-SS não estivesse encurralada na cidade como a Wehrmacht, a sua participação em operações de apoio deixou claro que nada, nem a formação, nem a estética, nem o mito racial, garantia a imunidade. A guerra tinha entrado numa fase em que a reputação era inútil para deter balas ou manter posições cercadas durante semanas. No final de 1942 e início de 1943, a crise era impossível de esconder. As divisões das SS enviavam relatórios que roçavam o desespero. Companhias fundidas por falta de homens, pelotões sem sargentos, recrutas a chegar sem saber manusear uma granada. Alguns oficiais, doutrinados nas Junkerschulen, escolas de treino militar, recusavam-se a aceitar esta realidade. Outros, aqueles que viram as suas secções inteiras morrer em poucas semanas, compreenderam antes de qualquer outra pessoa que os padrões tinham passado de rigorosos a limitados e fatais. Aconteceu então algo que as SS nunca poderiam ter imaginado em 1938. A linha que separava o soldado perfeito do resto da população alemã começou a tornar-se tênue. Camponeses, camionistas, operários e jovens que nunca tinham sido considerados bens valiosos foram incorporados em unidades que antes ostentavam uma exclusividade absoluta. Os novos recrutas já não eram produto de um molde ideológico, mas antes de uma urgência aritmética: a entrada maciça de estrangeiros. A elite negra estava a ficar sem elites, e o Reich tomou uma decisão que, em 1936, teria sido considerada uma heresia: abrir as portas aos estrangeiros. Nos primeiros meses de 1943, os centros de recrutamento, outrora obcecados por medir crânios e examinar genealogias, receberam uma nova instrução: aceitar voluntários flamengos, holandeses, noruegueses e dinamarqueses. Jovens que tinham visto a Wehrmacht marchar pelas suas ruas e ainda acreditavam que vestir o uniforme preto significava fazer parte de uma força invencível. Ao chegarem ao quartel, descobriram algo mais: beliches vazios, ainda quentes por causa dos corpos dos mortos, instrutores que pareciam mais velhos do que a guerra e um silêncio que pesava mais do que qualquer slogan racial. Nesta mudança, os recrutadores deixaram de procurar apenas alemães. Aceitavam homens dos países bálticos, letões e estônios que chegavam por vagas. Muitos não vinham por afinidade com o nazismo, mas para fugir à única coisa que temiam mais do que os alemães: o regresso da NKVD. Os centros de recrutamento em Riga funcionavam quase sem parar. Os jovens entravam vestidos com roupas de camponês, casacos remendados e botas desparelhadas e saíam algumas horas depois com um uniforme cinzento que nem sempre servia bem. Faltavam cintos, as mochilas eram partilhadas e, por vezes, nem as botas tinham o tamanho certo. A única coisa que lhes era sempre distribuída era a braçadeira preta com as runas prateadas.
O símbolo sobreviveu mesmo quando nada do que representava se manteve intacto. Depois chegaram outros, ucranianos, russos brancos, cossacos, caucasianos. Alguns vieram do campo de batalha, outros de campos de prisioneiros de guerra, onde a única opção era vestir o uniforme do inimigo. O regime aceitava todos porque não tinha alternativa. Formulários antes obcecados com a pureza racial estavam agora repletos de rabiscos e caixas marcadas como provisório. As divisões formadas por estes recrutas eram enormes em número, mas frágeis em coesão. A 14ª Divisão Waffen-Grenadier, composta principalmente por ucranianos, começou com mais de 12.000 homens. Nas primeiras semanas de formação, os problemas tornaram-se evidentes: manuais apenas parcialmente traduzidos, intérpretes improvisados insuficientes para abranger todos os dialectos e oficiais alemães a gritar ordens que alguns não compreendiam e outros se recusavam a obedecer. A disciplina existia sim, mas como um eco, não como um sistema sólido. No entanto, em combate, muitos lutaram com uma ferocidade que surpreendeu até os seus comandantes alemães. Para os letões e os estônios, a guerra não era uma cruzada racial, era uma questão de sobrevivência. Era impedir outra ocupação soviética. Nas trincheiras geladas da Polônia, um oficial alemão escreveu uma frase que serviu de diagnóstico completo: eles seguem ordens quando as compreendem. A distância cultural e linguística era palpável em cada interação. Mesmo assim, combateram com uma força que a SS, no seu delírio doutrinário, não tinha previsto. Mas a fratura estava lá, sempre. Num quartel da 20ª Divisão Estônia, um grupo de recrutas partilhava pão velho e falava em voz baixa sobre as suas famílias evacuadas. A poucos metros de distância, um sargento alemão limpava a sua espingarda com um misto de apreensão e exaustão. A guerra unia-os, nada mais. Não partilhavam nem a infância, nem a língua, nem os rituais, nem o mito de pureza que lhes servira de estandarte durante anos. A SS podia dar-lhes o mesmo uniforme, mas não lhes podia dar a mesma história. Para o regime, a contradição era insuportável. Himmler falava de uma Europa germânica unida em armas. Em privado, os documentos revelavam a verdade. A força que concebera como a ponta de lança do seu projeto racial era agora composta, em mais de 50% dos casos, por homens que nunca teriam sido considerados arianos em 1938. De um ideal, nascera um mosaico humano, sustentado apenas pela necessidade militar. E a falha final estava no treino. Os estrangeiros recebiam programas abreviados, instruções mínimas e manobras truncadas devido à falta de tradutores. Não havia marchas rituais de 30 quilômetros. Não existiam estudos genealógicos. Não havia cerimônias noturnas à luz de archotes. As runas permaneceram no uniforme, mas as ideias que representavam dissolveram-se em línguas que muitos não conseguiam ler. No final de 1944, as SS já não eram a elite racial de Himmler. Eram um exército multinacional construído sobre restos, dialectos e contradições. O colapso das demandas. No início de 1944, os centros de recrutamento das SS já não se assemelhavam em nada aos templos ideológicos que tinham sido poucos anos antes. A mudança não se devia a uma decisão doutrinária, mas a um facto brutal que perpassava todos os corredores administrativos. As divisões da Waffen-SS tinham perdido mais de metade dos seus homens. Isto não era uma metáfora. O Das Reich tinha diminuído de quase 20.000 soldados em 1943 para cerca de 6.000 depois de Kursk. A Totenkopf operava com 1/3 da sua força, e na Leibstandarte havia companhias de fuzileiros com 18, 20, 25 combatentes, onde deveriam estar 150. Os quadros internos de Debka, manchados de giz e úmidos, mostravam todas as semanas a mesma coisa: lacunas que nenhum sistema de seleção racial conseguia preencher. O ambiente naqueles escritórios já não era cerimonial. Um recrutador, sentado em frente a um formulário que gotejava da janela mal fechada, abriu uma pasta que, em 1938, teria examinado durante minutos, talvez horas. Em breve, começaram a ser chamados soldados rejeitados, muitos dos quais tinham servido em submarinos ou em unidades da Luftwaffe. Em 1944, o mesmo recrutador folheou-os rapidamente durante 10 segundos.
Não procurava linhagem, procurava sinais vitais. Idade aceitável, pernas funcionais, capacidade de andar. Era a única forma de preencher as lacunas que a frente de batalha devorava a uma velocidade matematicamente impossível. Cada fila de mortos em Kharkiv, cada retirada apressada entre Kiev e Fastov, obrigava cidades como Breslau a quadruplicar as suas quotas. Em 1942, eram necessários 450 recrutas por mês. Em 1944, quase 2.000. Nenhuma comunidade conseguiria atingir estes números sem infringir todas as regras em vigor. O impacto mais visível fez-se sentir nos locais que antes simbolizavam uma disciplina absoluta. Senheim, com os seus edifícios austeros e instrutores que falavam em tom ritualístico, fora reduzida a uma fábrica improvisada. O programa, que antes durava 4 meses, foi repetidamente reduzido até se tornar um curso comprimido de 10 dias. Os instrutores já não falavam em formar o caráter, expressão que fora sagrada em 1938. Agora gritavam ordens com uma urgência que não cabia nos quartéis, mas sim nas linhas da frente. Era evidente que os novos recrutas aprenderiam mais na primeira semana de combate do que em todo o treino. Os médicos também sentiram o colapso. Em centros como o Radom, o exame médico tornara-se um olhar rápido, uma assinatura e uma ordem verbal. Envia-o para o próximo módulo. Miopia, cicatrizes, fraturas antigas, dentes em mau estado, nada disto importava. Um médico assinava 40 atestados de aptidão em menos de 1 hora. Não foi negligência, foi cálculo. Cada homem incapacitado naquela mesa significava mais um pelotão incompleto na Ucrânia ou nos Cárpatos, onde as divisões se desintegravam tão rapidamente que o comando calculava a vida útil de uma companhia sem reforços em dias. O colapso não se limitou aos novos recrutas. Afetou também os oficiais que regressavam da frente de batalha com ferimentos mal cicatrizados, corações debilitados ou pulmões congelados. Um Obersturmführer do batalhão Viking, que perdera 2 dedos em Kharkiv, regressou ao serviço porque o seu batalhão ainda contava com 3 comandantes operacionais capazes de liderar uma secção inteira. Na divisão Totenkopf, um comandante de companhia com uma doença pulmonar crônica foi enviado de volta para a frente de batalha porque 7 oficiais tinham sido mortos numa única semana enquanto defendiam a linha lituana. A ideia do oficial perfeito deixou de ser relevante quando já não existiam oficiais. A chegada de estrangeiros acrescentou mais uma camada de transformação, embora de uma forma que diferia dos clichés frequentemente repetidos. Nos campos de Heidelager ou Neuhammer, a mistura humana era evidente, mas o importante não era que falassem línguas diferentes. Era que provinham de realidades materiais incompatíveis entre si. Um antigo metalúrgico húngaro treinou ao lado de um adolescente alemão que mal tinha saído da juventude hitleriana. Um croata do campo, habituado a andar descalço em estradas de terra batida, tentou adaptar-se a um capacete de aço que lhe pressionava a testa. Um flamengo com formação técnica partilhou instruções com um ruteno que passou os últimos 3 invernos em trabalhos forçados. As suas histórias não coincidiam, mas tinham algo em comum. Nenhum deles estava preparado para a devastadora guerra mecânica que os esperava do outro lado do Oder. Naqueles quartéis, o ambiente não era de ideologia, mas de cansaço. Os restantes veteranos, os homens de 1940, os que marcharam por França ou combateram nos primeiros meses da Operação Barbarossa, já não falavam de pureza ou missão racial. Estas conversas tinham desaparecido por completo, substituídas por discussões sobre racionamento, tabaco ou a possibilidade de adquirir botas melhores. Aquelas vozes cansadas não eram um sintoma abstrato, eram a prova viva de que a doutrina tinha sido derrotada pela aritmética. Nenhuma ideologia poderia sustentar um sistema que perdia centenas de homens todas as semanas. Quando muçulmanos, latinos e antigos inimigos foram aceites na SS. A propaganda nazi nunca o admitiria, mas a SS acabou por depender precisamente dos homens que a sua ideologia declarava incompatíveis. À medida que a guerra se arrastava e o Reich começava a sangrar em todas as frentes, os escritórios que outrora mediam crânios e rastreavam genealogias de 4 gerações transformaram-se em verdadeiras comportas. Por estas brechas afluíram camponeses pobres
minorias marginalizadas, analfabetos, refugiados em fuga da repressão soviética, prisioneiros desesperados que aceitariam qualquer alternativa ao regresso a um campo de concentração e, mais significativamente, milhares de muçulmanos dos Balcãs, do Cáucaso e da Ásia Central. A Europa homogênea que Himmler idealizou deixara de existir, e em seu lugar emergiu uma SS improvisada, desigual e contraditória, sustentada por homens que nunca teriam sido aceites nos anos que antecederam a guerra. O caso mais simbólico foi o da 13ª Divisão Waffengebirgs Handschar, composta principalmente por muçulmanos bósnios. A sua própria existência representava uma violação flagrante do dogma racial da SS. Para manter a ficção ideológica, Berlim inventou à pressa uma explicação absurda. Os bósnios eram descendentes de antigas tribos germânicas islamizadas. Com esta genealogia documentada, milhares de jovens chegavam aos campos de treino com dialectos locais, costumes rurais e um mundo cultural que nenhum oficial alemão compreendia. Nos campos de Neuhammer, onde alemães, bósnios e croatas viviam lado a lado, as tensões eram uma constante. Os instrutores tentavam impor a disciplina prussiana aos recrutas que vinham de aldeias pobres, para quem a lealdade pertencia à família, à aldeia e à fé. As SS tinham designado capelães muçulmanos para evitar motins, mas nem essa concessão impediu confrontos constantes, discussões sobre comida, rituais, métodos de treino e o tratamento de símbolos religiosos. Ainda assim, a unidade avançou, impulsionada pela necessidade militar e pela crença alemã de que o islamismo bósnio poderia tornar-se um aliado útil contra os partisãs de Tito. Quando o Handschar foi enviado para a Jugoslávia, a contradição tornou-se ainda mais evidente. Não havia frentes claras, mas sim aldeias incendiadas, emboscadas noturnas, vinganças que duravam décadas e uma violência que nenhum manual das SS conseguia controlar. Os bósnios, familiarizados com o terreno montanhoso, agiam com uma eficiência brutal, mas também com uma autonomia que os alemães não conseguiam conter. As deserções multiplicaram-se, assim como as lutas internas e os confrontos entre recrutas muçulmanos e oficiais croatas. A disciplina, frágil desde o início, desmoronou-se facilmente. Cada grupo agia de acordo com as suas lealdades preexistentes e não segundo a estrutura doutrinária que a SS tentava impor. No Cáucaso, o mosaico era ainda mais fragmentado. A Osttürkischer Waffenverband der SS reunia tártaros, tchetchenos, inguxes e turcomanos, todos com diferentes histórias de deportações, perseguições e ressentimento acumulado contra Moscovo. Alguns alistaram-se por fome, outros por ódio ao regime soviético, outros ainda para fugir dos campos onde o frio e a fome matavam mais do que as balas. A SS recrutou-os porque não tinha outra alternativa. Nos quartéis, os oficiais tentavam impor a uniformidade. Na frente de batalha, a realidade mostrava-se diferente. Ordens mal traduzidas, companhias a interpretar ordens segundo os códigos tribais, comandantes que não percebiam uma palavra do que os seus subordinados gritavam. Nos relatórios internos, a frase "a comunicação é impossível" era repetida como diagnóstico de uma unidade que nunca funcionou como a doutrina previa. A França ofereceu um caso contrastante, porém igualmente revelador: a divisão Carlos Magno. Os seus recrutas vinham das margens econômicas e políticas do país. Havia trabalhadores sem futuro, jovens radicalizados, monárquicos nostálgicos, aventureiros apátridas e oportunistas de toda a espécie. Os instrutores alemães consideravam-nos indisciplinados e emocionalmente instáveis, mas nas ruínas de Berlim, em abril de 1945, foram eles que continuaram a lutar quando muitas divisões alemãs já tinham entrado em colapso. A contradição era absoluta. A suposta elite racial acabou por depender de homens que a própria propaganda considerava inadequados para representar o Reich. Mesmo no meio deste caos, surgiram casos isolados de voluntários de comunidades alemãs no estrangeiro, incluindo alguns nascidos na Argentina que cresceram em escolas e clubes alemães. Chegaram convencidos de que a esse era ainda uma força de elite.
Descobriram algo mais: divisões étnicas, onde ninguém falava a sua língua, estruturas improvisadas, instrutores incapazes de explicar ordens básicas e uma sensação de impotência que contrastava fortemente com a imagem heróica que tinham imaginado da América do Sul. Em alguns registros médicos e listas de substituição nos Balcãs, oficiais alemães notaram com surpresa a presença de um argentino rodeado de bósnios e croatas, um detalhe insignificante que revelava até que ponto a SS estava disposta a aceitar qualquer homem capaz de empunhar um fuzil. E fora de todas estas zonas cinzentas, existia um abismo moral que a estrutura das SS relutava em reconhecer, mas nunca conseguiu esconder: a Brigada Dirlewanger. Composta por caçadores furtivos, reincidentes, indivíduos patologicamente violentos e prisioneiros recuperáveis, cada um representava a negação total do ideal nazi. Era a unidade mais brutal, indisciplinada e selvagem do aparelho repressivo. No entanto, era também utilizada repetidamente porque a guerra exigia homens, independentemente da sua origem ou conduta. A SS, obcecada pela pureza, acabou por operar ao lado de uma força composta pelos mesmos elementos que mais desprezava: muçulmanos bósnios, turcomanos do Cáucaso, camponeses letões, franceses apátridas, croatas ressentidos, refugiados, analfabetos, prisioneiros e, ocasionalmente, argentinos perdidos no meio desta mistura. Todos eles habitavam um corpo que tinha sido concebido para o oposto. O que começou por ser uma ordem elitista e racista acabou por se tornar num exército desesperado, sustentado por homens que não tinham qualquer ligação à ideologia que afirmava justificá-lo. A contradição fundamental do nazismo ficou exposta sem necessidade de discursos. A organização mais obcecada pela pureza acabou por sobreviver graças àqueles que nunca teriam cumprido seus requisitos iniciais: os escandinavos, o extremo desejado por Himmler. Não tinham nada em comum com os muçulmanos bósnios, nem com os voluntários recrutados nas regiões mais pobres do leste. Os escandinavos chegaram com uma noção diferente de guerra, uma relação diferente com a disciplina e, sobretudo, uma imagem diferente de si próprios. Para eles, a Waffen-SS não era uma tábua de salvação econômica, uma fuga à fome ou à repressão política. Era um lugar onde podiam personificar um ideal que acreditavam ter herdado, quase uma responsabilidade cultural. Não eram movidos pela necessidade, mas sim pela convicção. E desde o primeiro momento em que os comboios vindos de Copenhaga, Oslo ou Estocolmo paravam nos centros de acolhimento, os oficiais alemães apercebiam-se. Já não se tratava de avaliar se eram úteis para alguma coisa, mas de confirmar se aquele jovem se enquadrava no ideal racial que Berlim vinha construindo há anos. Entre os dinamarqueses, o perfil repetia-se com uma precisão quase estatística. Filhos de comerciantes abastados, estudantes universitários, aprendizes de engenharia, membros de clubes desportivos, jovens que nunca tinham conhecido a fome e que tinham crescido em sociedades estáveis. Ao contrário dos recrutas do leste, a sua presença não era marcada pelo ressentimento social ou por dificuldades econômicas. Chegaram com roupas limpas, uma postura erguida e a compreensão de que lutar contra o bolchevismo não era apenas um dever político, era uma declaração cultural. Para os recrutadores alemães, representavam algo que quase tinha desaparecido dentro do Reich: voluntários que tinham a opção de não estar ali. Os noruegueses chegaram com uma energia diferente, mais orgulhosa, mais marcada pela ilusão de continuidade histórica. Jovens de Trondheim, Bergen ou Oslo surgiam nas fileiras a falar alemão aprendido através da leitura, convencidos de que a sua herança viking os colocava numa posição especial dentro da ordem racial que Berlim promovia. Esta convicção tornou o treino inicial particularmente exigente. Esperava-se que tivessem disciplina, resistência e uma atitude que servisse de exemplo para outras unidades estrangeiras. Não podiam falhar onde outros vacilassem. As diferenças em relação às divisões recrutadas entre os muçulmanos bósnios ou os camponeses pobres do Báltico foram evidentes desde o primeiro dia. Os escandinavos receberam instrutores experientes, armamento melhor conservado e uma estrutura disciplinar que espelhava a das formações alemãs veteranas. A doutrinação ideológica era intensa, quase obsessiva. Longas sessões sobre mitologia nórdica reinterpretada, sobre pureza racial, sobre uma suposta irmandade germânica que os tornava os parentes recuperados do Reich.
Muitos ouviam com um misto de fascínio e orgulho, outros simplesmente assentiam, conscientes de que este ritual era a porta de entrada inevitável para o combate real. Muito cedo, as academias detectaram uma característica que os distinguia de todos os outros contingentes estrangeiros: a necessidade de demonstrar mérito. Ao contrário dos croatas, dos ucranianos ou dos letões, marcados pelas guerras recentes, pela fome ou pela repressão soviética, os escandinavos não fugiam de nada. A ausência de lesões anteriores levou-os a forjar uma identidade dentro da Waffen-SS, e essa identidade foi construída com base no desempenho. Nos campos de treino não era incomum ver jovens dinamarqueses a competir para dormir menos, correr mais depressa, suportar mais castigos físicos ou repetir exercícios até a exaustão. Tudo para provar que mereciam o uniforme. Esta obsessão pelo desempenho não tinha paralelo em nenhuma outra unidade estrangeira. Um incidente ocorrido em 1942, durante o treino da divisão Viking, refletiu esta mentalidade. 2 voluntários escandinavos discutiram sobre quem tinha falhado menos tiros num exercício de combate urbano. A discussão terminou numa luta, com ambos os homens ensanguentados, mas ainda a rir enquanto se alinhavam para o próximo teste. Um sargento alemão escreveu mais tarde que estes rapazes não estavam a tentar evitar o sofrimento, estavam a tentar superá-lo para confirmar o seu lugar. Esta busca constante de validação transformou-os em soldados disciplinados, perigosamente convictos do seu papel. Na linha da frente, esta atitude traduziu-se num desempenho que os diferenciou imediatamente das restantes formações estrangeiras. No inverno de 1943, um destacamento norueguês resistiu a um contra-ataque soviético perto de Krasnibor sob fogo de artilharia tão intenso que várias posições ficaram cobertas de corpos congelados, com as mãos ainda agarradas às espingardas. Esta cena alimentou a reputação interna de que os escandinavos eram os melhores entre os não-alemães. Uma avaliação que os comandantes das SS repetiam com um misto de admiração e pragmatismo. As diferenças também eram notáveis fora do combate. Enquanto as unidades muçulmanas viviam num estado de tensão constante, marcado por questões de língua, religião e estrutura comunitária, os batalhões escandinavos mantinham uma coexistência quase obsessivamente ordeira. Os alojamentos mantinham-se limpos, as roupas cuidadosamente arrumadas, os utensílios numerados e as armas tratadas com uma minúcia que surpreendeu até os instrutores alemães. Um relatório de 1943 descreveu os dinamarqueses como incapazes de tolerar a desordem, uma característica que os tornava valiosos em logística, comunicações e posições de comando. Mas a convicção que os levara até ali era também o seu ponto cego. Ao contrário dos pobres recrutas, que podiam desertar sem sentir que estavam a trair uma identidade, os escandinavos estavam presos à sua própria imagem. Tinham sido criados para não recuar, e quando a guerra mudou, quando as retiradas se multiplicaram e a frente oriental se tornou uma sucessão de posições perdidas, muitos continuaram a lutar sem compreender que eram apenas peões ao serviço de um projeto alemão arruinado. Em 1945, quando qualquer estratégia coerente tinha desaparecido, os escandinavos estavam encurralados em situações desesperadas. Os noruegueses foram quase aniquilados na Pomerânia. Os dinamarqueses morriam entre as ruínas de Berlim. Pequenos grupos isolados defendiam ruas que já não tinham qualquer importância militar. Ao contrário de outras unidades estrangeiras que se desintegraram devido ao desgaste, os nórdicos lutaram até ao fim, não por Hitler ou por uma ideologia, mas pela identidade que tinham construído no seio da Waffen-SS, a do guerreiro disciplinado que não podia demonstrar fraqueza. A sua trajetória, em contraste com a das unidades muçulmanas ou das formações recrutadas entre os mais pobres da Europa, revela o outro extremo deste sistema. Enquanto alguns chegaram por necessidade, os escandinavos foram atraídos por uma convicção ideológica que os transformou em soldados eficazes e, ao mesmo tempo, profundamente vulneráveis. Quando o projeto nazi se desmoronou, a sua queda emocional foi tão brutal como a resistência militar. Tinham apostado a sua identidade numa causa que nunca lhes pertenceu verdadeiramente e que, no final, os deixou tão vulneráveis como qualquer outro. 1944 a 1945. O fim dos requisitos.
Quando os bombardeiros aliados pulverizavam cidades inteiras e o Exército Vermelho avançava em camadas intermináveis pelo leste, os requisitos que tinham definido as SS já não significavam nada. O que começara por ser uma elite racial obcecada por maxilares fortes, genealogias impecáveis e corpos medidos com uma precisão quase cirúrgica, acabou por se tornar numa máquina desesperada que absorvia qualquer pessoa que soubesse empunhar uma espingarda. O sistema que construíra o seu prestígio selecionando meticulosamente cada homem transformou-se numa máquina caótica que engoliu adolescentes da juventude hitleriana, estrangeiros incultos, camponeses exaustos e veteranos que regressavam à frente de batalha, com os pulmões debilitados e os olhos desprovidos de fé. A elite desejada deixara de existir. O que restava era uma massa de humanidade impelida para uma frente que ninguém conseguia travar. Em 1944, este contraste tinha assumido uma forma grotesca. As Junkerschulen, que em tempo de paz treinavam os futuros oficiais, submetendo-os a testes de resistência concebidos para eliminar qualquer vestígio de dúvida, funcionavam agora como escolas improvisadas onde os instrutores corriam contra o tempo. Os jovens demasiado fracos para completar uma marcha recebiam um uniforme sem saber como apertar o cinto, e as turmas de formandos, que antes exigiam meses de doutrinação ideológica, foram reduzidas a cursos acelerados onde aprendiam a lançar um Panzerfaust em questão de minutos. A solenidade prussiana que definia estas instituições perdeu-se no meio da urgência. Já ninguém falava em caráter racial. Todos falavam do ritmo do avanço soviético. O colapso doutrinário tornou-se ainda mais evidente nos escritórios da Rússia. Enquanto antes um candidato podia ser desqualificado porque um antepassado tinha proporções faciais indesejáveis, em 1944 os burocratas aprovavam listas inteiras sem sequer se darem ao trabalho de ler os apelidos. As genealogias, cuidadosamente pesquisadas desde 1931, eram arquivadas sem verificação. Os mesmos homens que tinham rejeitado propostas de casamento por detalhes triviais exigiam agora flexibilidade excepcional, porque sabiam que a linha da frente se aproximava. Os exames craniométricos, símbolo da arrogância pseudocientífica que alimentara o projeto racial, desapareceram sem que ninguém desse por isso. A guerra avançava demasiado depressa para continuar a medir crânios. Os novos recrutas refletiram dramaticamente este declínio. Em 1944, começaram a chegar adolescentes da juventude hitleriana, ainda com vozes infantis, rapazes de rosto encovado carregando espingardas mais pesadas do que eles próprios. Alguns não sabiam nadar, outros nunca tinham disparado uma arma longa, e muitos sofriam de doenças resultantes de anos de bombardeamentos e racionamento. Em vários regimentos, a idade mínima tinha desaparecido. Havia companhias inteiras onde a maioria dos homens tinha 16 anos. Os instrutores observavam-nos chegar com passos curtos, botas largas, golas dos uniformes demasiado largas, e sabiam imediatamente que nenhum deles sobreviveria a um inverno no leste. Mas mesmo assim mandavam-nos para a guerra porque não havia mais ninguém disponível. O mosaico humano que emergiu desta urgência apagou a fronteira entre alemão e estrangeiro. As unidades que inicialmente estavam segregadas por origem, muçulmanos bósnios, letões, húngaros, noruegueses, croatas, franceses, foram misturadas sem qualquer lógica. Nas trincheiras de 1944, podia encontrar-se, ombro a ombro, um adolescente alemão, um bósnio subnutrido, um norueguês convencido de que lutava por uma missão cultural, um recruta ucraniano que procurava evitar a deportação soviética e um francês que vira nas SS uma forma de escapar à pobreza. Nenhum deles partilhava a mesma língua ou os mesmos motivos, mas todos partilhavam o mesmo destino: resistir até que a frente de batalha os devorasse. Esta diversidade imposta produziu cenas que roçaram o absurdo. Durante a defesa de Budapeste, um grupo de recrutas húngaros das SS chegou sem ter aprendido a reconhecer o som dos projéteis soviéticos. Quando os foguetes Katyusha começaram a cair, olharam para o céu, imóveis e confusos, como se estivessem a testemunhar um fenômeno natural. Morreram em segundos, incapazes de reagir.
Esta impotência demonstrou o grau de improvisação a que a organização, que outrora se vangloriava de uma disciplina absoluta, tinha chegado. No Ocidente, após a Operação Market Garden, repetiu-se a mesma mistura caótica. Adolescentes alemães com uniformes demasiado grandes, voluntários franceses que mal sabiam como acionar o fecho de segurança das suas espingardas e belgas a pedir instruções no meio da batalha, foram enviados para resistir em Arnhem. Os jornais da época descrevem cenas de recrutas a perguntar o que fazer enquanto já estavam sob fogo inimigo. A imagem cuidadosamente construída dos primeiros anos, a do soldado impecável, disciplinado e indestrutível, foi reduzida a ruínas tão rapidamente como as cidades que ardiam sob os bombardeamentos. Em 1945, a situação deixou de ser recrutamento e transformou-se em rusgas forçadas. Qualquer homem que conseguisse andar sem ajuda era considerado apto. Há casos documentados de voluntários forçados com mais de 50 anos, outros com tuberculose que receberam uniforme porque conseguiam respirar o suficiente, e jovens feridos da Volkssturm que receberam distintivos da SS, simplesmente porque não havia mais ninguém disponível. O projeto biopolítico, que aspirava a moldar um corpo perfeito, foi completamente esmagado pela urgência militar. A cena final foi uma inversão completa do sonho original. Em Berlim, entre os restos carbonizados da 11ª Divisão Panzergrenadier Voluntária SS Nordland, combatiam noruegueses exaustos, dinamarqueses que ainda acreditavam que recuar era uma desgraça, bósnios que nunca compreenderam completamente por que estavam ali, franceses a tentar escapar aos partisãs do seu próprio país e crianças alemãs que mal conseguiam segurar as armas. Muitos morreram sem saber quem estava ao seu lado. Outros resistiram durante horas até serem soterrados pelo desabamento de um edifício. Quando os últimos oficiais das SS queimaram os documentos de recrutamento nos porões do Reich, talvez tenham compreendido o peso simbólico daquelas páginas. Eram a prova escrita de um fracasso colossal. O regime que procurara criar o soldado perfeito acabou por enviar para a frente de batalha qualquer pessoa que ainda respirasse. Quando Berlim caiu, a Waffen-SS deixou de representar qualquer ideologia. Eram apenas corpos com uniformes gastos, a tremer de fome, medo e exaustão. Tinham passado de emblema de um projeto racial à sua mais brutal refutação. O estigma final. Quando o Reich começou a ruir, os primeiros locais onde a magnitude do colapso se revelou foram os improvisados campos de prisioneiros de guerra. Não eram campos no sentido estrito da palavra. Eram planícies abertas, vedações de arame esticadas sobre lama fresca, recintos erguidos à pressa para abrigar milhares de soldados que chegavam com olhares vazios e fardas esfarrapadas. Aí, a guerra deixou de ser um mapa com setas vermelhas e azuis. Tornou-se um corpo exausto que não sabia se devia estar grato por ter sobrevivido ou temer o que viria a seguir. Os prisioneiros chegavam em colunas silenciosas. Alguns ostentavam ainda as insígnias de unidades que já não existiam. Outros tinham arrancado os seus distintivos antes de se renderem, tentando apagar qualquer vestígio que os pudesse denunciar. A identidade militar perdera o seu valor. A única coisa que importava agora era não ser confundido com alguém que pudesse ter cometido atrocidades. A queda do Reich fez algo que nem os bombardeamentos nem a fome tinham conseguido. Transformou os soldados em suspeitos permanentes. Cada olhar era um interrogatório, cada silêncio, uma acusação. Os guardas aliados não eram estranhos àquela atmosfera. Tinham visto aldeias arrasadas, valas comuns acabadas de cavar, os restos de campos de concentração onde o cheiro ainda pairava no ar. Muitos chegaram aos pontos de rendição com um ódio latente, fruto de semanas de descobertas horríveis. Isso influenciou a forma como encaravam aqueles que estavam à sua frente. O tratamento variava consoante a unidade que os recebia, a frente de batalha, a hora do dia e, por vezes, até o humor de um único sargento. Alguns prisioneiros recebiam água e ordens para se secarem. Outros eram espancados assim que entregavam as armas. Em alguns locais era permitido que mantivessem as mochilas. Noutros, eram obrigados a abandoná-las e a caminhar descalços sobre pedras molhadas. Os acampamentos enchiam-se mais depressa do que podiam ser organizados. Não havia tendas nem rações suficientes. Não existiam listas nem estruturas claras.
Durante dias, ninguém sabia a quem pertencia cada soldado, qual a sua patente, ou mesmo se tinha sido capturado ou se tinha rendido. A sensação predominante era a de estar à mercê de um sistema informe. Muitos ex-militares da Waffen-SS cedo perceberam que corriam um nível de risco diferente. Bastava um aliado encontrar uma tatuagem debaixo do braço, uma pequena mancha de sangue, para que um homem fosse separado da sua unidade e enviado para outro campo, de onde poucos regressavam. Alguns tentavam arrancar a tatuagem com pedras ou facas, outros queimavam a pele com cigarros até deixarem uma ferida aberta que sangrava a cada movimento. Faziam-no em silêncio, como se a dor fosse uma continuação lógica do que tinham vivenciado. Nem todos conseguiram esconder o seu passado. Alguns guardas soviéticos procuravam insígnias específicas, Totenkopf, Dirlewanger, unidades conhecidas pela sua brutalidade. Qualquer pessoa que usasse uma delas aparecia numa lista elaborada à pressa e era retirada da fila para ser interrogada com uma violência que misturava justiça tardia e vingança reprimida. Por vezes, bastava uma mera coincidência de apelidos para marginalizar alguém. Outras vezes, um soldado era dispensado porque ninguém sabia exatamente a que unidade pertencia. Os soviéticos e os polacos transportavam memórias pessoais, aldeias queimadas, amigos desaparecidos, irmãs violadas, execuções em massa. Esta dor moldou a forma como foram tratados. Por vezes, um prisioneiro via um guarda aproximar-se, com o rosto trêmulo, reconhecia um distintivo e, sem pedir explicações, derrubava-o com um só golpe. A linha que separava o devido processo legal do ajuste de contas tinha desaparecido. Nos campos ocidentais prevalecia um outro tipo de violência, a violência do abandono. Milhares de prisioneiros eram amontoados em recintos sem abrigo durante dias de chuva ininterrupta. A lama chegava-lhe aos tornozelos e a fome transformava cada amanhecer numa provação silenciosa. Alguns tentaram manter a disciplina militar, formando fileiras ou estabelecendo turnos de guarda, mas as suas energias esgotaram-se rapidamente. Para muitos, a perseguição manifestava-se não em espancamentos, mas na incerteza. Não saber quando comeriam, se seriam transferidos, se seriam acusados de algo que não tinham feito ou se alguém chamaria o seu nome por engano numa lista. Alguns soldados adormeceram pensando que estavam em segurança e acordaram com a sensação oposta. O perigo não tinha passado, apenas tinha mudado de forma. Os interrogatórios eram um terreno nebuloso. Alguns, desesperados, contavam a verdade. Nunca estive no leste. Não participei em nenhuma operação contra civis. Fui motorista. Transferiram-me para as SS em 1944 sem me consultarem. Outros inventavam histórias, mudavam de unidade e afirmavam estar no exército alemão, Heer, embora o seu sotaque, idade ou equipamento sugerissem o contrário. Para os interrogadores, a tarefa era desvendar os intrincados nós. Para os prisioneiros, era sobreviver a cada pergunta sem se contradizerem. Uma palavra errada podia transferir um homem de um campo relativamente controlado no oeste para um comboio que o levaria para o leste, onde a justiça tinha um ritmo e uma linguagem diferentes. As primeiras semanas após a rendição foram um período de ambiguidade moral. Os soldados alemães tinham passado anos a defender um sistema que agora os devorava por fora. Alguns guardas aliados tinham pena dos mais jovens, dos feridos, dos que não conseguiam andar. Outros descarregavam anos de ódio reprimido sobre o primeiro prisioneiro que viam. Em algumas áreas, a vida foi rapidamente organizada. Enfermarias, cozinhas, censos, listas. Noutras, a lei era o impulso dominante de quem quer que tivesse uma arma. A guerra tinha terminado nos mapas, mas não tinha terminado nos corpos nem na forma como o inimigo derrotado era tratado. E no meio de todo aquele caos, espancamentos, ameaças, dias sem comida, noites sem dormir, tentativas de fuga frustradas, acusações mútuas, silêncios que falavam mais alto do que qualquer explicação, surgiu uma verdade amarga. O colapso do Reich não libertou os seus homens, esposos. Deixou-os nus perante o julgamento do mundo e perante a memória do que tinham feito ou permitido. Muitos não temiam os aliados. Temiam as suas próprias recordações, as suas decisões, o que os outros poderiam dizer sobre eles. O fim da guerra não foi um ato final. Foi uma transição para um novo tipo de busca, onde a sobrevivência já não dependia de obedecer a ordens, mas de demonstrar, aos outros e a si próprio, que ainda era possível viver com o peso daquilo que a guerra tinha transformado em rotina.